Bom dia, gente. Boa tarde. Eu sou Arnaldo, professor aqui do Departamento de Computação e, bom, eu conheço a rede Linux desde que ela começou, desde a da 0ª geração, tá certo? E durante muitos anos aí eu administrei também a rede do INE, a rede principal aqui. E, bom, agora o pessoal pediu aí para contar um pouco para vocês, não da história passada, não, é coisa útil para vocês que estão, bom, alguns de vocês estão se preparando para ser administradores da rede Linux, né? O que eu vou falar hoje é o seguinte, bom, são coisas gerais sobre o ambiente Linux. Eu sei que aqui tem gente que tem nível de conhecimento bastante diferente. E é claro que eu não estou querendo falar com o pessoal que sabe mais, tá certo? Eu quero falar com o pessoal que sabe menos. Mas eu só espero que, bom, eu imagino que vocês conheçam já algumas coisas sobre Linux, sobre arquivos, um pouco da terminologia, mas se eu começar a falar jargão aí, que vocês não sabem o que é, ou qualquer outro tipo de dúvida, vocês me interrompem no meio, tá? Não fica esperando para o fim da aula para me interromper. Tira a dúvida na hora e a gente vai em frente, tá bom? Fazer uma coisa dinâmica assim. Muito bem. O que vai ter aqui? A primeira coisa que eu vou falar um pouco é sobre a hierarquia do sistema de arquivos. O Linux tem arquivos, tem diretórios e tem algumas convenções sobre isso, mas vamos passar nisso rápido, passar mais rápido ainda sobre os ambientes gráficos e entrar naquilo que é uma coisa muito importante no Linux. Quem vem do mundo Windows olha para isso com certo terror, tá? No mundo Linux, principalmente se você é um administrador, saber lidar direito com a linha de comando é fundamental. Isso vai incluir explicação sobre o shell e sobre como construir scripts. Eu preparei uma página com referências, depois eu mando o link aí para vocês, tá certo? Mas é uma página, acho que, vamos ver se eu consigo, se ela não está aqui. É uma página bem simplesinha, tá? Assim como meus slides estão. É uma página só isso, tá? Mas com alguns links, eu não quis encher vocês de referências, tá? Eu selecionei algumas que eu acho que são úteis e por aí vai. Uma coisa que também eu já quero logo de cara, né, tirar o meu da reta e dizer que, olha, nada do que for dito aqui é tudo, tá? Isso aqui é só uma exposição sobre todos esses assuntos que eu for falar. Tudo que eu for falar, eu vou falar só um pouquinho, que não cabe numa aula, tá? Então, qualquer jeito vocês vão ter que ler os manuais. Muito bem. Vamos começar aqui pelo sistema de arquivos. E aqui vocês veem a raiz, tá? E aqui tem vários diretórios que são existem por convenção. Tá? Deixa eu contar assim sobre alguns. Primeiro deixa eu falar de alguns que são secundários, mas também são secundários internos, tá? Existe um diretório chamado boot, que é o diretório onde ficam todos arquivos e programas que têm a ver com a inicialização do sistema. Media e MNT são dois pontos de montagem. Isso aí é uma coisa interessante. Quando você adiciona algum disco, pode ser um pendrive, pode ser um hard disk externo, ou pela rede, em geral você tem que incorporar o sistema de arquivos que estão nessa mídia no sistema de arquivos do Linux. E isso aí, em geral, são os pontos onde convencionalmente se coloca essas coisas. Mas isso daí não é tão importante. Deixa o apt para depois, o home. Vocês me desculpem, mas eu vou violar um pouquinho as regras. Eu não consigo falar assim. Tá.
O home é onde ficam os arquivos dos vários usuários. Eu já falo do etc, aí tem uma série de diretórios que é o /run, srv, deixa eu ter de lado, proc, sys e /dev. Tudo isso aí são diretórios onde aparecem as mais variadas informações sobre o sistema. Tá? Conhecer isto é importante em geral quando você está administrando. Tá? Existem ferramentas especiais. Dificilmente você vai consultar alguns deles diretamente, mas aos poucos vocês vão tomando conhecimento. E aí a gente entra nos outros diretórios que é bom conhecer no dia a dia. Vamos começar pelo seguinte. Aqui está o primeiro. Vamos ver. Veja, vários comandos, arquivos, se chama também arquivos executáveis, vários programas, eles têm o lugar assim onde eles ficam instalados. Tá? E o lugar é esses dois diretórios, o srbin e o srsbin. Tradicionalmente, o sr e sbin são diretórios, são programas que são usados basicamente só pelos administradores do sistema. E o srbin é praticamente todo o resto. Pode ser coisa que usuário comum e usuário de administrador são colocados lá. Quando você instala software no Linux, o pessoal que já prepara a instalação, os arquivos de instalação, já prepara de acordo com essa convenção. Então, na hora que você instala, ele provavelmente vai instalar algumas coisas no SBIN, algumas coisas no SRBIN. E aí vocês estão vendo, aqui embaixo tem /bin, /sbin. Isso daqui é atavismo histórico, tá? Isso daqui são diretórios. Bom, o Linux, em grande parte, ele descende principalmente do ponto de vista da aparência das coisas do Unix. No Unix, originalmente, existiam esses diretórios bin e sbin, e mais esses outros dois. Ninguém sabia exatamente qual que era a diferença entre um e outro. Chegou uma hora que o pessoal falou, quer saber? Vamos acabar com esses dois, eles são atualmente links simbólicos para os correspondentes aqui. Então, esses daí são diretórios muito importantes. Tá? O /etc é onde aparecem, em geral, os arquivos de configuração usados pelo sistema. Então, um monte de programas, na hora que eles começam... Aí que você vai começar a perturbar aqui o negócio. Só um instantinho. Então, um monte desses programas aí, desses arquivos que estão no /etc são usados para informar os vários programas como é que eles devem funcionar. Dentro do OSR, você vê que o OSR, ele meio que alguma coisa ele repete, replica um pouco o que aparece aqui. Então existe também esse diretório, o SR Share. Também vários programas no Linux, eles em geral agora eles são instalados, são pacotes. Tá? Então quando você tem um pacote, um programa, ele tem vários arquivos de vários tipos. Você tem arquivos de configuração, você tem os executáveis e várias outras coisas. E, bom, algumas coisas vão ser instaladas no etc, algumas coisas são no SR Share. Em geral, no SR Share são colocados os arquivos que não dependem muito da arquitetura do computador que vocês estão usando. O Linux ele roda em computadores com processadores muito diferentes e algumas coisas dependem do processador que tem no seu computador.
E ainda tem, finalmente, o srlib. Também tem um link aqui do lib para o srlib. Tá? Então, aqui eu queria apontar o etc e o crshare como as partes da configuração. E você tem também libs, são várias bibliotecas que são usadas por vários programas. Tá? Em particular, vai. Esse ETC certo? Como? Esse ETC certo? Provavelmente, né? A origem dos nomes. Veja, a origem dos nomes, que são dos vários diretórios, vários programas no Linux, é mais tema de folclore, tá? Em alguns casos até se sabe dizer de onde veio, tá? Mas tem, às vezes a origem é uma coisa meio ridícula, só que ficou, tá? Acho que ele tinha uma dúvida. Pode ser uma dúvida meio básica, mas assim, vamos dizer que eu tenho o meu usuário em alguma rede, para instalar um programa, eu preciso colocar a senha root para poder instalar na aplicação, no sistema. Vamos dizer que eu quero baixar uma versão de Python e eu quero saber se essa versão que eu quero instalar na minha máquina pode ser usada por outros usuários ou só por mim. Tá, tem várias maneiras de instalar software, tá? Eu acho que vai ter uma das aulas do curso vai falar sobre instalação, tá? Então existem maneiras de você instalar software de maneira a disponibilizar para a rede toda, existe maneira de se instalar na conta do usuário, tá? Isso daí vai mais para frente, vamos falar disso, ok? Mais alguma? Eu acho que faltou aqui o OPT. O OPT é um USR de segunda categoria. Tem vários pacotes que gostam de desinstalar todinho no OPT. Então, às vezes até por uma questão de conveniência, eles instalam links simbólicos nos vários diretórios. Deixa eu só ver aí, aqui no meu... Você consegue ver? Deixa eu ver aqui Vamos ver se isso daí dá para enxergar. Ó, aqui nesse meu computador, vocês veem, ó, bin como link simbólico, o srbin. E aí vocês veem vários diretórios, vocês veem que tem os outros arquivos que, bom, tem a ver com digamos, a distribuição do Linux que eu estou usando, que colocam mais arquivos aí dentro, tá? E alguma coisa minha e tal. Mas aqui tem uma coisa interessante, esse snap. Isso aqui é uma coisa assim, bastante moderna, um jeito de instalar pacotes. E então, em algumas versões do Linux vai aparecer esse diretório snap também. Bom, mais detalhes não fica para o futuro, tá certo? Ok. Então, sobre... Deixa eu ver, aqui também tem o var. Var também é um diretório importante. Em geral, muitos programas, eles geram arquivos assim dinâmicos, tá? Em geral, os arquivos que nesses diretórios assim de instalação, no etc, no share, eles são instalados e ficam mais ou menos do jeito que eles estão. Agora, quando o programa precisa mexer em algum tipo de arquivo, eles são colocados no var. Tá? Então, var onde aparecem os arquivos de log, por exemplo, tá? Os arquivos, arquivos que os instaladores de pacotes colocam, por aí vai. Mas o importante é ter uma ideia básica de como são como é essa estrutura de diretórios, depois dá para sair procurando. Mas sobre hierarquia, aqui é o que eu queria falar, certo? Eu vou deixar para a próxima coisa, simplesmente aqui é para ver, vai depender quantos de vocês aí conhecem do Linux. Por exemplo, eu não sei quantos têm uma cara mais ou menos parecida no Linux, ou alguns podem encontrar essa cara, ou talvez essa. Tem vários jeitos diferentes assim, de ver a cara do Linux, né? O que está acontecendo aqui? Então, o que está acontecendo é que tem diversos ambientes gráficos. Tá? Quando vocês entram, sei lá, quem usa Windows em geral, você recebe, já tem um ambiente gráfico preparado. Você pode configurar uma série de coisas, mas tem uma cara em geral assim, bem definida. Quem usa um Mac é a mesma coisa, tá? Tem uma cara bem definida.
O Linux tem um monte de ambientes que logo de cara eles têm caras bem diferentes. Tá? Eles têm esses nomes aí, GNOME, Cinnamon, KDE, XSE, Mate. Tá? Então, eu coloquei esses primeiros 4 porque são os mais comuns na rede Linux, mas eu uso o Mate, tá vendo? Só para ser diferente, né? Todos esses ambientes gráficos, eles têm algumas coisas em comum, tá? Eles têm ícones. Vamos lá, aqui tem esses negocinhos aqui, tá? Aqui eu tenho uma barra cheia de ícones, tá? E aqui também, tá? Aqui embaixo eu tenho alguns ícones também no desktop, tá? Então, tem menus, todo mundo usa menus. Eu aqui uso um painel também, eu gosto de colocar ícones no painel. Alguns desses ambientes usam painéis, outros não. E tem aplicativos específicos. Cada um desses ambientes tem alguns aplicativos que são dele, tá? Que são integrados. Então, de novo, por que eu estou falando isso? Bom, esses aplicativos são integrados, etc. Só uma coisa, tá? Aqui, todos eles têm isso, tá? Você pode configurar, você pode mudar a aparência, eles todos são muito configuráveis. Alguns têm aplicativos que são, na hora que você instala, eles ficam lá na frente do menu. Tem outros que colocam aquele aplicativo lá no fundo do menu. Não é muito importante, tá? O mais importante é isso, que a aparência da configuração é sob controle do usuário. E aí acontece uma coisa que a Débora me contou, né? Que você chega lá, alguém que começa a reclamar numa rede aqui, tá? A gente tem algumas centenas de alunos e, bom, cada um configura do jeito que bem entende. E aí você vai olhar, parece uma coisa que você não entende mais nada, tá? Isso daí, bom, olha, você tem muita personalização, é coisa da vida, tá? Se alguém aí for administrar uma rede dessas e chega alguém e pede para tirar dúvidas, você não pode supor que o ambiente gráfico que ele usa é o mesmo que você usa. Quanto mais ambientes você conhecer, melhor, né? Mas o ambiente gráfico, ele é a cara de Linux, tá? Mas não é bem o que interessa. Vamos ver o que tem aqui dentro de um ícone, tá? Deixa eu pegar aqui um ícone. Deixa eu ver uma coisa. Aqui eu estou clicando nele. Todos os sistemas permitem, e aí tá Properties. A minha interface está em inglês, tá? Então, bom, tem jeito de você configurar para a interface ficar em português também. Ou se alguém quiser, acho que tem sânscrito também. Tá? Olha, aqui tem essa janelinha, deve ser meio difícil de ler, mas não interessa, quer dizer, não quero que vocês leiam, mas eu quero só que vocês se impressionem aqui no Command. Tá vendo que tem um baita texto aqui? Veja, o que acontece aqui é que, um outro exemplo aqui, olha, como aqui, detestado programa de imposto de renda, mas também, mesma coisa, tá? Uma linha toda cheia de coisas, tá? E é isso. Opa, o que aconteceu aqui? O que aconteceu com meus aplicativos aqui? Como é que é? Só podia dar caca, né? Pronto. Ok. Aqui tem dentro do ícone do aplicativo, que é aquilo que realmente faz o aplicativo funcionar quando você clica, né, no ícone, é o seguinte, é um comando. Tá? É um comando. Esse comando que é executado quando você clica no ícone. Esse comando é uma linha de texto. Tá? Não tem mágica. Tá? É um texto que diz alguma coisa. Tá? Esse comando você pode então, acoplar um certo ícone, mas quando você tem uma sessão interativa na janela de comandos, nós já vamos ver um pouco isso,
você pode rodar esses comandos. Bom, o que são essas sessões interativas? Elas rodam dentro de uma coisa chamada um pseudo-terminal. É um nome que é feito só para assustar, né? Ele é pseudo. Por que não tem terminal de verdade? Bom, antigamente significa depois que o já estava usando o computador. Tá? Então, você tinha os computadores mainframe, ainda antes de ter os desktops, notebooks e coisas assim. Em geral, os sistemas de computação eram mainframe, um computador grande, e numa certa época, o jeito de você entrar em contato com esse mainframe era um terminal, que era um aparelho que tinha um teclado e uma tela, e basicamente ele tinha uma linha ligada no computador. Você às vezes escreveu um teclado, faz essa coisa usando a tela. Tá? Bom, isso não tem mais, tá? Mas esse tipo de interface, teclado com tela, ainda é adotado, tá? Só que agora é simulado por software. Então, no ambiente gráfico eu tenho essas janelas de comando. Por exemplo, aqui eu clico, aparece uma janela de comandos. Tá? Tem vários nomes, essas janelas de comandos, tá? Tem vários programas que fazem isso. E também fora do ambiente gráfico existe algo que é o console. E aí, ninguém consegue ver, né? Aqui estão umas letras mirinhas, tá? Se vocês... Bom... Olha, mas, olha, para vocês acessarem o console, vocês estão no ambiente gráfico, em convenção geral, você dá Alt Ctrl F1, Alt Ctrl F2, assim por diante, até F6. Cada deles abre um console onde você pode fazer um login e ter uma sessão totalmente separada da sessão gráfica. Isso também é muito útil para a administração. Tá? E, bom, com Alt F7, no caso, eu voltei para o meu sistema gráfico aqui, né? E olha, eu quero numa sessão interativa muito simples. Olha, tem um looper que está lá rodando o tempo todo. Tá? Ele pede o comando, lê esse comando e executa. Aí ele volta para o loop. Tá? É só isso. Então, basicamente é isso que acontece numa sessão interativa. Tá? Quem faz esse serviço de pedir o comando, ler o comando, executar, é o Shell. É um programa, tá, que, entre outras finalidades, tem essa daí, fazer essa interação. E, bom, vou ficar falando do Shell agora daqui para frente, tá, até o fim da aula. Várias coisas. Tem Shell que não acaba mais, tá? O Unix, a primeira versão do Unix foi dos anos de 1970, foram construídos vários shells e assim por diante. No Linux, o shell que pegou mais é o Bash. Tá? Tem uma versão que também aparece aí no Linux, mas é para scripts. Bom, eu vou falar depois que eu só chamo de SH. Mas, então, na hora que eu falar aqui de shell, eu vou falar do Bash, tá? Mas vocês tem coisas como o C Shell, CSH, Corn Shell, KSH, e Z Shell, enfim, tem tanto, enfim, quem quiser explorar por esse lado, fique à vontade. Eu não vejo grande vantagem, tá? Mas vamos ver o que são esses comandos aí. Só para voltar um pouco lá no Shell, no Linux tem o SH e o Bash, né? Qual que é a diferença? O SH e o SH, o Bash. O SH é um Bash restrito. Tá? Inclusive você pode chamar o Bash dando um parâmetro para ele e dizer, ó, fica restrito. O que significa, tem coisas que ele não faz, tá? Para evitar erro. Tá? Na verdade, o SH, a versão original do SH,
era o Bourne Shell, tá? Tem aí onde Bourne essa prova. Bourne é o nome do programador que desenvolveu esse primeiro shell, tá? E durante muito tempo era o shell padrão do Unix, tá? Mas aí o pessoal foi desenvolvendo outras assim, descobrindo que tinha coisas melhores para caprichar mais. O Bash é um Born Again shell. Esse é o nome, tá? Um ligeiro trocadilho, né? Ok? Mas você vai ver ainda o SH, eu vou mostrar coisas com SH aqui depois. Então, como é carga um comando? Veja, em geral, um comando tem a seguinte cara, tá? Ele tem o nome do comando, é a primeira coisa. Depois, tem uma série de parâmetros. Esses parâmetros, em geral, eles são precedidos por um hífen ou por um duplo hífen. Tá? E depois vem mais algumas coisas que em geral são nomes de arquivo. Em geral, tá? Esses comandos também, em geral, os comandos do Unix, os comandos mais tradicionais, eles não são programas interativos. Tá? Os programas, eles em geral, eles querem que você diga para eles tudo que você quer, você diz na linha de comando com vários parâmetros, tá? E com os arquivos. Aí você diz, olha, você está indo disso tudo, não começa a ficar perguntando, tá? E também, veja, olha a diferença, né? Bom, acho que todos estão acostumados com o ambiente gráfico, tem uma série de programas, quando você clica, aparece um baita menu com um formulário para você preencher aqui, clica lá, preenche e tal, né? E aí clica de novo até executar, é um problema, tá? Quando você está na linha de comando, é uma linha só, tá? Pode ser um trabalhão também, veja, preparar às vezes uma boa linha de comando, depende de quanto que você conhece o programa, o que você quer fazer, né? Mas, em geral, acaba sendo mais eficiente do que sair clicando. Isso. Vocês vão ver em que circunstâncias também, né? Eu vou dar bastante exemplos aqui. Tem duas classes de comandos, tá? O shell, o bash, ele já implementa, por conta própria, ele tem uma série de comandos. Eles são chamados de built-ins. Aqui, é claro, a gente traduz algumas coisas, mas, bom, basicamente toda a documentação do Linux está em inglês, né? Então tem que se acostumar com a terminologia em inglês. O manual do admin do Debian está em português de Portugal e é sofrível de ler, é mais fácil ler em inglês. Pois é, né? Tem que pegar os ficheiros. E não são todos os capítulos que estão traduzidos. Eu acho que é muito melhor vocês aprenderem bem o inglês do que se esforçar para pegar uma tradução. Acho que, bom, faz parte. Nos dias de hoje não tem como escapar. Existem então esses comandos que são internos, estão dentro desse programa, dentro do bash, e tem programas externos que são arquivos, eles vivem dentro de arquivos. E aqui tem esses diretórios que eu falei, ó, SRBin, SRSBin. Também tem local, o SR local bin, em geral, que é usado para instalar software que, sei lá, você pegou, não são software do sistema, você pegou de fora, compilou e tal, instalou por conta própria, então você põe no local bin. E na rede Linux ainda eles têm um global, né? Que ele tem digamos, filosoficamente tem o papel do local, mas é usado para distribuir para a rede toda, né? Bom, para conhecer esses comandos, você tem o bash tem o comando help, que é para os comandos internos. E aí, bom, então se eu quero, vamos ver, se eu quero aqui dar um, bom, como é que é esse help? Fácil, deixa eu ver como que ele funciona. Ó, aqui tem as informações na tela, tá bom? Como é que funciona o help.
E é claro que se eu quiser dar um help, quero ver, sei lá, o comando CD, por exemplo, aparece um texto aí dizendo tudo que ele faz, tá? Quais são os parâmetros dele, assim por diante. Tá? E também, isso para os comandos internos. Para os comandos externos, tradicionalmente, o manual, tá vendo? Man, esse eu consigo dizer, ó, man vem de manual. Tá? Esse não, tem as chamadas man pages, tá? São as páginas de manual. Tá? E aqui também, né? Você quer ver como é que funciona esse comando man? A primeira coisa é chamar man, né? Aqui está explicando, olha só, esse é um exemplo de uma página de manual. Logo de cara mostra várias maneiras de você chamar esse programa. Tá? Vários parâmetros, tá? Opções, assim por diante. Tá? E depois que aparece isso daqui, aí começa a aparecer essas seções, ó, de descrição, dependendo do caso tem exemplos, e aqui aparece também, bom, em alguns, dependendo do caso, vai aparecer outras, as opções, aqui estão as opções, tá? Então essas opções são aqueles parâmetros que vão na linha de comando, que modificam, eles podem modificar muito o aspecto, o que o comando faz. Tá? Esse controle de opções é muito... há pouco, quando vocês começam a usar a linha de comando, vocês vão descobrir que... bom, primeiro que ninguém vai conseguir decorar esses comandos todos e todas as opções, impossível. Tá? Primeiro que são centenas de comandos, e cada comando, muitos deles têm muitas opções. Mas você vai acabar usando alguns com mais frequência. Tá? Isto... deixa só... Isso tem jeitos, por exemplo, olha... deixa eu dar um que é muito usado. ls. Ele lista diretório, tá? E aqui também. Olha, se não vê, olha a quantidade de... Essa daí que é só para impressionar, né? A lista de parâmetros, tá? Ok. Mas eu sei que, por exemplo, eu gosto muito de usar... Ó, aqui se eu dou um ls aqui no meu diretório, vai sair uma coisa assim. Vamos ver. Olha, o que está acontecendo? Legal, travou. Bom, a gente sempre pode entrar numa outra janela. Essa também travou? É o imposto de renda. Ah, não. Era imposto de renda. Ó, o LS me deu essa lista grande, tá? Então aqui também deveria ter... Bom, o que aconteceu aqui. Mas eu gosto às vezes de ter uma listagem que tem mais informações, que é o ls-l, e agora me aparece isso. Os nomes e um monte de informações sobre os arquivos. Agora, ls-l, eu gosto tanto que, bom, deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Só uma coisa, né? Claro. Help são informações, tá? Bom, onde que tem informações atualmente? Não é muito só no seu computador, né? Está na rede, né? Então, o Google é seu amigo. Tá? Se você tem vários lugares... Bom, aquela página que eu mostrei para vocês que tem complemento dessa aula de hoje, são links, tá? São links onde vocês encontram, inclusive, em muitos casos, você encontra a man page já em formato de hipertexto, onde as coisas são clicadas. Então é uma interface às vezes mais conveniente mesmo que o comando man. E não, vai pegando a prática, tá? Mas como eu falei, tem coisas que a gente usa tanto que a gente precisa simplificar. Então é isso, olha, eu gosto dos comandos que a gente vai usar sempre com esses mesmos parâmetros, tá? Então, por exemplo, bom, como eu falei, né,
ls-l. Olha, eu tenho esse alias aí que é o ll. Putz, tá, de novo, é o imposto de renda. Deixa eu ir para um diretório, talvez esse meu diretório, eu acho que eu sei, tem problemas de rede mesmo. Então ll ele faz a mesma coisa que ls-l. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, deixa eu mostrar. Isso aqui. Eu tenho um arquivo e, bom, o baixo quando ele carrega, quando ele entra, ele lê uma série de arquivos e no meu caso eu faço ele ler esse bash aliases. E olha a quantidade de aliases que eu defini aqui. Vocês pensam que eu lembro de todos eles? Não, esse negócio foi crescendo uma bagunça, tá? Foi crescendo organicamente, mas ó, tem, olha, não sei se vocês conseguem ver daqui que tem, deixa eu ver se... tem alguns aliases para o LL, inclusive o LS virou eu não quero ver, eu quero aproveitar que as minhas telas são coloridas, tá? Então já coloco essa opção menos color para sair colorido, tá? E aqui tem esses outros, a LL que eu mais uso. E aqui tem um monte de análises para vários programas, então vocês veem que muitos deles são assim, tá vendo? Tem opções já na linha de comandos, né? Porque eu uso isso daí sempre, né? Então eu quero... se eu uso sempre, eu lembro do alias. E aí eu digito um nome assim pequeno e já, sabe, em vez de escrever aquela linha enorme. Em alguns casos temos programas que, bom, eu já nem lembro mais o que eu gosto, porque eu só lembro do alias. Tá? Então, o alias é isso. E, bom, vem que é um comando assim, né? Esses arquivos aí tem esse comando alias, onde eu defino. Você pode fazer isso na linha de comando. Durante uma sessão eu defino um alias. Tá? Eu escrevo alias, o nome igual, e aí algum string. Bom, falei de comandos. Deixa eu só dar uma pequena passada para os comandos variados que existem aqui. Tá? Depois a gente pode voltar, né, se a aula terminar antes de muito cedo, e eu posso dar mais vários exemplos de uso desses comandos. Mas deixa eu dar uma lista de alguns comandos, tá? Por exemplo, aqui tem uma série de comandos que trabalham com arquivos e diretórios. CD é um programa para mudar. Quando você está numa sessão interativa, você sempre tem um diretório corrente. Tá? Então, é o seu diretório, as coisas se referem àquele diretório. Então, você pode mudar o diretório corrente com CD, e esse comando pwd, ele informa você quem que é esse diretório, o atual corrente. Então, é um jeito de você não se perder. ls, já dei um exemplo, né, das várias listagens. File é muito interessante. Tá? Veja, no mundo Windows, os tipos de arquivos, se o arquivo é executável, se ele é imagem, não sei o que lá, isso aqui é uma coisa que está embutida no nome. Em geral tem uma extensão, você põe no nome. No Linux, isso não é assim. Ou seja, o fato de ter... Se usam também as extensões, tá? Mas o sistema, ele não conhece, é uma convenção, digamos, mais para uso humano. Tem alguns programas que prestam atenção nessas extensões, mas o truque que se usa no Linux, em geral, no início do arquivo, tem alguma coisa que identifica que tipo de arquivo que ele é. Alguns bytes, pode ser um arquivo binário, pode ser um arquivo de texto. Tá? E tem
algumas centenas de tipos de arquivos assim. E tem esse programa File, ele faz, olha aí, esse programa, não dá nem para ler aqui, deixa eu botar uma coisa um pouquinho menor aqui. Esse programa File, ele dá, deixa eu fazer o seguinte, apareceu muita coisa, eu já explico esse truque aí para quem não conhece, tá? Esse negócio colocar o less. Olha só o tipo de arquivos ele conhece, sei lá o que é um RIFF, quem conhece que é um arquivo de áudio, conhece se é diretório, se é. Bom, enfim, ele conhece muitos tipos de arquivo, tá certo? E em geral a informação vem desse jeito, assim, digamos, legível por gente, se bem que ele tem parâmetros que fazem com que a saída seja menos legível por gente e mais fácil de ser processada pelo computador. Tá? Ele tem esse conhecimento todo. Então, se você vê um arquivo que o nome não diz, que não dá nenhuma informação, você precisa file para saber que tipo de arquivo que isso daí é. Tá? E aí tem alguns que são mais comuns. Bom, imagina que todo mundo sabe que no Linux todo arquivo tem um dono, tá? E também tem um grupo. Tá? No Linux existem grupos de usuários, então todo arquivo tem um grupo. Então, o shown ele pode ser usado para mudar o dono, tem outro também parecido que é para mudar o grupo. E o chmod, existem permissões no Linux. Tá? Todo mundo sabe o que são as permissões? Não? Todo mundo sabe? Bom, o chmod, então, ele é usado para mudar essas permissões no arquivo. Então, aqui você tem, se você quiser copiar ou apagar um arquivo, está aqui. Esse MV ele é usado para mudar o nome de um arquivo. Tá? Eu não sei... Vocês também, de novo, conhecem a diferença entre arquivo e nome de arquivo? Licença, estou pedindo aqui para descer a tela do projetor. A tela do projetor? Aqui. Não. A tela aqui em vez de... Vamos ver para ver se fica melhor. Tá bom. Ok. Mas eu estou passando aqui. Acho que é a tela do coisa, quando ele Talvez. terminar. Valeu. Tá bom. Olha, sabe que no Linux os arquivos não têm nome. Sabia disso? Um arquivo num disco, em princípio, ele não tem nome. O arquivo num disco, eu tenho preguiça de fazer um desenho para isso, tá? E também por causa da projeção não vou fazer. Mas você tem no disco, e pode ser um hard disk, pode ser um pendrive, pode ser um SSD. O arquivo ele é uma estrutura de dados. Ele, em geral, esses arquivos eles são organizados na forma de pedaços, de bloquinhos, e os dados que estão naquilo que você enxerga como arquivo, eles são quebrados nesses bloquinhos. E aí, bom, tem todo um software para dizer como é que isso aqui é lido. Em geral, você não tem que se preocupar com isso. Tá? E no disco existe uma estrutura muito especial que chama inode. Que aponta para esses blocos, tem um monte de informações, metadados, informações sobre esse arquivo. Quem é o dono do arquivo, quais são as permissões, um monte de informação está lá nesse arquivo. Tudo menos o nome do arquivo. Não tem nome. Ele só tem um número. Esse inode é um número. Aí existe, quando você coloca o nome no arquivo, o que você tem é o seguinte: dentro
dentro do seu sistema de arquivos, existem alguns arquivos especiais que são os diretórios. O diretório não é uma mágica, ele é um arquivo também. Só que é um arquivo que você só consegue ler usando rotinas especiais da biblioteca, alguns programas especiais para lerem isso. O que o diretório é, essencialmente, é uma tabelinha, tem um pouco mais de informação do que isso que eu vou dizer, mas é uma tabelinha que diz o nome e o inode. Tá? É basicamente isso. Tem alguma coisinha a mais, mas é basicamente uma tabelinha assim. Então, isso significa que, primeiro, que um arquivo, ele pode estar, eu nem coloquei o LN ali, mas um arquivo ele pode estar, ter nomes em vários diretórios. Ou pode ter nomes diferentes no mesmo diretório. Tem um programa que eu não mencionei, tem um comando que é o LN. O LN é um comando que permite você atribuir um novo nome para um arquivo. Que pode estar em diretórios diferentes. Aí tem uns cuidados se está no mesmo sistema de arquivos ou não vou entrar agora nesse detalhe, mas o que é importante é que nome de arquivo e arquivo são coisas diferentes, tá? O MV, ele simplesmente muda o nome de um arquivo. Oi. Não. Nem muda o nome. O que o LN faz é, você dá um nome, ele tem dois parâmetros, tá? Principais. Você tem um nome original e um novo nome. E deve ser diferente do original. E aí ele cria uma nova entrada no diretório que aponta para aquele anel. Como? Não, o link simbólico, tá, então aqui, isso que eu estou falando, de apontar para o inode, ele isso daí é chamado de link duro, um hard link. Tá? Então você tem um nome e ele aponta para um inode. Tá? Então quando você usa o LN, o original e o próximo, você está criando um novo... deixa eu ver aqui uma coisa. Fazer um exemplo. Então, sei lá, eu tenho aqui um arquivo que tem esse nome, shorg.conf, tá? Aqui esse que está aparecendo está dizendo que ele tem um único nome, tá? Um único hard link para ele. Tá? Agora eu vou fazer um outro, ln shorg.conf para um shoconf, que seja. Agora, olha só o que está aparecendo aí. Não sei se vocês conseguem, está muito embaixo aqui na tela. Veja, aqui aparecia um que ele tinha um único hard link. E aqui, agora tem dois. Tá? Se eu agora... O RM, ele não apaga o arquivo. Não necessariamente. Tá? O que o RM faz, se eu posso remover, por exemplo, ó, rm shorg.conf. E agora eu dou o LL de novo, não tem mais, tá? Arquivo. Mas eu tenho o LL, aquele lá, esse nome que eu dei. Ele existe ainda, tá? Mas deixa eu mudar esse nome para o nome que estava antes, tá? MV. E agora já tenho o shorg.conf de novo. Recuperei, tá? Nesse ponto, os dados que estão dentro desse arquivo não foram alterados, tá? Em nenhum momento. Então, quando você você manda remover um arquivo no Linux, você está removendo um nome no diretório. O que acontece é que o Linux ele consegue saber quantos hard links tem para um arquivo. Se de repente fica 0, aí é a hora de apagar o arquivo.
Aí sim, aí é hora de apagar os dados. Ele não apaga, mas ele coloca todo o inode, toda a área que está sendo ocupada disso, disponibiliza para uso futuro. Tá? Então isso é importante, que quando você muda o nome de um arquivo, quando você remove um arquivo, você está removendo um nome, e quando não tem mais nenhum nome apontando para o arquivo, ele fica disponível, mas está lá, ainda está no disco os dados. Tá? Muito bem. Agora, veja, eu dei um alien e eu criei um hard link. Tá? E esse hard link, veja, eu poderia ter criado dentro do meu mesmo sistema de arquivo em outro diretório. Tá? Poderia ter sido em outro diretório. Tá? Mas não pode ser em outro disco. Isso eu não posso criar um hard link. O link simbólico, aí eu uso deixa eu usar o mesmo nome que eu usei antes. Ali em cima está mostrando, tá? Quando eu criei um hard link, o Cochonf aí apareceu assim, né? Opa, cadê o mouse? Pronto. Ele tá vendo aqui o mouse, né? Apareceu nessa linha, né? Mas agora olha só, se eu dou Cochonf, aparece dizendo que é um symbolic link. Tá? Quando é um symbolic link, o que ele faz é o seguinte: o symbolic link, em vez de apontar para um inode, o symbolic link contém um path name, contém um nome dela completo de arquivo. Tá? Então ele aponta para um nome. Tá? Então, se eu apagar agora, se eu apagar o shorg.conf, o colchão fica pendurado no pincel. Ele não vai estar contando, ele vai estar contando para nada. Tá? Mas agora eu apaguei o link. Simplesmente o link. O link é uma coisa análoga ao alias, tá? Dentro do shell. Muito bem. O que mais tem aqui? Tá, que é usado para empacotar vários arquivos, tá? Esses daqui para criar e gerar diretório. Aqui são programas de compressão, o zip, ele é o mesmo que é muito usado no Windows, tá? O gzip é bastante usado no Linux, tá? Trocentas opções, tá? Aqui são programas que são usados para ver como que tem espaço no disco. Eles também são bem interessantes de conhecer. Olha, o DF, ele está mostrando vários discos e vários sistemas, tá? Quanto que tem de ocupação. Né? Então, em alguns casos é curioso, né? Ó, aqui isso daqui está ligado com o sistema da USP, o Google. Tá? Então tem alguns quatrilhões aí de bytes, né? Eu não estou usando nada, né? Coloca traço H pra ver como que é. Bom? Traço H. Traço H? É, DF, é tipo assim. H maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Aham. Tá baixo, tá certo. O Google, o Google me informa que o sistema tem 1 petabyte, tá? Ok. E aqui também, ó, aqui é Google Drive, mas é a conta no Google mesmo, uma conta paga onde eu estou gastando, eles me dão 100 GB, tá? Bom, enfim, legal. Aí, existem, às vezes você quer saber quais arquivos que estão ocupando mais espaço, tá? Em geral, como está a ocupação de espaço de arquivos dentro de diretórios, assim por diante. Por exemplo, né, o /var costuma encher, tá? Então, isso é um uso bastante comum, tá? Tá. Não, acho que esqueci do detalhe aqui. Eu não quero que me faça tudo isso, eu quero só isso. Você vê que está tendo um monte de erros, tá? Depois a gente vê como é que lida com isso. Tá? Mas tem um número, mas tem um programa mais simpático que eu aprendi agora, tá? Eu nunca tinha usado. Como? Agora da NCDU barra, e aí mostra quais são os mais. É isso que eu quero falar, NCDU.
O NCDU é um programa interativo, é uma tela interativa para o DU. E também tem suas opções, não sei o que mais, tá certo? E veja, quando eu chamo NCDU, eu já não estou chamando NCDU, para mim é um alias, tá? Porque eu descobri como que eu gosto de chamar o NCDU. Tá? Ó, alias NCDU. Ó, tá vendo? Isso daí, eu gosto informação sobre o negócio das coisas. Eu não conhecia o NCDU, tá vendo? Mas é isso. Débora me falou que tem o NCDU, eu fui lá, instalei, fui usar e já descobri como eu gosto e agora eu já criei um alias, porque eu não tenho que ficar lembrando desses parâmetros toda hora. Então é um jeito de você investigar que usuário está gastando muito, que diretório. Aliás, o que vai fazer o NCDU? Pra gente é importante, porque se você usa todo o seu espaço, você consegue logar na interface de texto, mas não consegue logar na interface gráfica. E isso aí é bem prático pra gente apagar as coisas que estão lá na sua conta que você não quer mais. Dentro do console, né? Isso daí é uma das coisas importantes. Então, ó, aqui tá vendo? Tá tendo esses vários subdiretórios, está dizendo o que cada um gasta. Então, tem os diretórios aqui que estão gastando gigabytes e outros que são mexendo estão gastando megabytes, gigabytes. Muito bem. Então vamos voltar para os programas aqui, né? Esses são programas que usam arquivos de diretório, mas é importante também alguns comandos de busca. O Grab, eu vou falar mais dele daqui a pouco, mas basicamente ele tem uma linguagem poderosa para você falar de padrões de texto e ele procura padrões de texto dentro de arquivos. Então, em geral, ele procura que linhas que contém esse padrão. Eu vou falar um pouco mais disso depois, tá? O Find é um programa que ele procura arquivos. Tá? Ele só olha dentro dos diretórios, ele não olha para dentro dos arquivos, exceto entre os vários critérios. Eu posso dar nome, tipo, se ele é arquivo, se ele é diretório, se é um arquivo especial, seja lá o que for, e posso dizer se ele é mais velho do que o outro. Tem uma série de combinações e eu posso combinar isso daqui logicamente para conseguir um critério bastante poderoso. Então, mas essencialmente a função do find é terminar com uma lista de arquivos, de nomes de arquivo. Isso é em geral a saída típica do find. O locate é uma espécie de find rapidinho, mas bem restrito. O que acontece, o locate, você consegue também procurar nomes de arquivo, mas só os critérios de busca só tem a ver com o nome. Não consegue dizer o tipo de arquivo e assim por diante. Tá? Mas em alguns casos isso daqui é bem mais rápido. O Chagas, ele não tem a ver com busca, mas é que basicamente, quando você faz um find ou um locate, quase sempre, você está com uma lista de arquivos, você quer fazer alguma coisa com isso. Tá? Então você quer aplicar um comando. E o jeito de aplicar esse comando é despachar para o Chagas. O Chagas se diz, olha, aqui está uma lista de arquivos, aqui está um comando, e executa nessa lista de arquivos. Então, tem várias maneiras de dizer isso. Tá? Então o Chagas, ele basicamente é um complemento do find. Está vendo que ele tem ensinado de pegar isso daí, pegar a saída de um arquivo e despachar para outro. A gente já vai ver isso. Isso daí é uma coisa fundamental aqui. O LESS, vocês viram eles usando, é um programa que simplesmente ele olha para um arquivo e você consegue paginar, andar pelo arquivo, ver o texto, para ver um arquivo texto. Esses daí são úteis. O head, para ver o início do arquivo, você diz quantas linhas você quer ver, e o tail, para ver quantas linhas no fim, tá? Se você quer comparar arquivos, tem duas versões do mesmo arquivo, então esses dois programas, o diff e o CMP, eles comparam. O diff, ele olha para o seu arquivo como se fosse um arquivo texto de linhas. Ele tenta comparar linhas, tem um algoritmo bastante sofisticado, tá? Quem aí está no BCC vai aprender o algoritmo que está por trás do diff, tá? Usa programação dinâmica, é uma coisa bem legal. E o CMP, ele olha para aqueles arquivos como arquivos de bytes. Tá? Então, em geral, você quer comparar arquivos binários, você não tem essa noção de linhas, tá? Então ele vai dizer que
em que posições que os arquivos diferem. Ele tenta encontrar assim, o mínimo de diferença possível para transformar um arquivo no outro. E aqui esses últimos dois grupos, eles têm a ver com edição do arquivo. Você entra com um arquivo, ele te devolve alguma coisa modificada. O TR é muito simples, é simplesmente você dá um mapa. Aqui está um mapeamento de caracteres para caracteres. Então, posso mudar maiúsculo para minúsculo, posso apagar toda a ocorrência de um certo caractere. Às vezes isso daí é útil nos scripts. Para frente, aqui tem o SED e o OC, que são editores. Esses aí são editores de texto. Bom, vocês estão acostumados com editores de texto que vocês digitam na tela, né? Esses daí basicamente são editores automatizados. Você entrega o texto, você dá um programa, você tem a sua linguagem de programação, tá? Um programa dizendo o que você quer que faça com o texto. Apaga cada linha de número par, ou apaga toda linha que aparece o nome de um certo presidente, né? Ou, sei lá, muda certo texto, coloca certas coisas em linha maiúscula, coloca entre parênteses. Tem um monte de coisa que você pode fazer, tá? A linguagem de programação do SED é um pouco horrorosa, tá? E o AWK tem uma linguagem de programação que é parecida com o C. Então, vocês conhecem? Quem conhece C? Quase todo mundo conhece C, né? Então, para quem conhece C, em uma sentada você aprende a programar em R. Tá? Mas o SED, digamos assim, ele é mais compacto do que o OC. Então os dois continuam vivos. Próximo, aqui você tem... é interessante, né, para um administrador, mas também quando você é um usuário, conhecer quais são os processos que estão rodando. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber quais são os processos que eu uso. Eu sou usuário AM, e aí está me dá uma lista dos processos meus que estão rodando. Tá? Na verdade, às vezes eu gosto de uma informação um pouco mais completa, tá? Então aparecem esses processos. Tem que aprender, digamos, a entender o que está aqui, tá? Isso é uma lista estática. Você tem o top. O top ele dá uma visão dinâmica dos programas que estão rodando. Com informações sobre o espaço que está ocupando, quanto que está usando de CPU, você vê quais são os programas que estão gastando mais recursos, tá? Existe o top, existe o HTOP, que é um outro top, mas com mais cores, aí para questão de gosto. O GoTop também. Hã? O GoTop também. Tá legal, tá cheio, né? Tá cheio. Tá cheio. É claro, existe, veja, coisa análoga com isso, muitos desses programas têm interfaces gráficas, tá? Então, existem programas em particular para monitorar processos que têm a mesma funcionalidade que o top. Então você consegue ver no ambiente gráfico. Tá? Isso aí é basicamente o que a gente usa quando alguém deixa rodando uma semana um programa e esquece ele lá. Vai lá e mata esse programa. Uma coisa boa que tanto o top, a HTOP tem, é que dá a possibilidade de você matar programas, tá? Nesse ponto, bom, aqui tem o kill, tá? É um programa que você pode usar para matar processos, mas curiosamente tem um sistema dentro do Linux que é de sinais, uma coisa que se chama sinais. E você pode mandar um certo sinal, que é um sinal numérico, para um processo. E o processo, quem fez o programa pode se preparar para, se eu receber o sinal 3, eu vou fazer tal coisa. Se eu receber o sinal 1, aí tem alguns sinais que digam morra. Não, sinal 15, você dá menos 15 pro processo, você está dizendo, morra, por favor. O cara tem tempo de fazer um testamento, certo? E dar as últimas. Isso, ou seja, ele consegue fechar os arquivos, fazer um monte de coisa que o programa gosta de fazer antes de morrer para não deixar muita porcaria. E tem
Tem outro, esse eu não morro, por favor, agora tem o Tegimoto, que é o sinal 9. O sinal 9, você dá para o processo, ele morre. Não tem. Você está dando um tiro nele, tá? Em geral, não é muito recomendado usar. Então, você usa, às vezes, numa situação de emergência. Tá? E tem esse Uname bonitinho. Tá? Uname. Ele dá informações sobre o sistema, isso não diz nada, né? Mas se eu coloco Uname menos A, eu acho que nunca uso sem ser com menos A. Aí dá um monte de informações sobre o kernel, sobre o sistema que está rodando, etc. Tá? Neofed. Neofed. Também tem Ele só fica mais bonitinho quando Tá? Ok. Eu adoro o FET. Neopet. É o quê? É o W FET. Ah, tá. Eu sei qual que é. Tá. Eu já vi aquele que aparece o desenho. Tá bom. Tá, eu não me lembro o nome. De novo, como que é? Neofed. Neo. FET. Hã? FET. Neofet. Isso, né? Esse aí. É isso aí. Mas deixa eu só dizer uma coisa. Isso daqui não é certamente legal, tá? Tem suas utilidades. Agora, veja que é o seguinte, se eu quero isso, agora eu quero pegar um programa que pega. Veja, esse negócio de despachar a saída de um programa para outro, isso é uma coisa fundamental no Linux. Processar essa saída é muito mais trabalhoso do que processar a saída do Uname. Então, tem lados positivos. A gente processar visualmente é muito melhor assim. Tá? Então, é importante. Existem tem muitos programas que você pode escolher uma saída que é visual para humanos e uma saída que é fácil de ser processada por programas. Muitos têm esse tipo de opção. Tá? Eu vou continuar brincando aqui nessas listas, tá? Olha, o wget pull são para downloads e uploads da rede. O wget não é só download, o pull faz download e upload para vários servidores, vários tipos. O hostname, bom, se você está numa rede, você pode ser. Isso aqui é o nome do computador atual, tá? Principalmente se você fica navegando de um lado para outro, é bom saber. Ping. Você quer saber se um certo lugar está funcionando? Para não estar atendendo, você não consegue se conectar com um certo lugar, né? Então, às vezes, você dá um ping para esse endereço e ele vai te dar informações se realmente está conseguindo se conectar ou não. E, finalmente, um que é muito importante, que é o SSH. Então, o SSH, atualmente, é o padrão para você abrir uma sessão em outro computador. Tá? Então, sei lá. Por exemplo, aqui eu estou no meu computador, agora eu dou um SSH aqui, tá certo? Demora, porque a rede Linux, entrar nela é meio longo, tem um monte de coisa, mas agora entrei na rede Linux. Tá, pronto, aqui eu tenho minha conta na rede Linux. Tá? Você usa um alias também. Como? Você usa um alias também, né? Não é um alias, isso é um prompt. Você está falando desse negócio colorido aqui? Não, é que você foi direto no Linux.im, você teria que colocar M, não? Não. Deixa eu ver. Por que eu tenho? Eu coloquei. Não, o comando que eu dei. Você não fez tipo AM, não? Pra ir direto na sua pasta. Assim? Você acha que tem a cor AM? Não. Por que você não colocou? Veja, quando você dá. Esse parâmetro pro. Você dá o nome você pode dar o nome ou o IP onde você quer logar. Sim. Veja, quando você pode ter um login, um nome de login diferente num computador e no outro. Então, se você vai logar com um login diferente, você põe um login diferente aqui, separado por arroba. Uhum. Mas eu sou ele, tudo quanto é lugar. Entendi. Eu sou ele. Eu tenho o endereço de e-mail mais curto do Brasil. Eu tenho o endereço de e-mail
que funciona, am@uspbr. Meu Deus. Eu achei que o meu fosse curto, cara. Só naira.usp.br. Ah, tá vendo? Você ganhou de mim. Ah, não, atualmente ninguém mais tem endereço com 2 letras, né? Eu peguei o começo. É isso. Então. Hã? @usp. Acho. Mas então é isso. Tá? Então, o SSH ele permite não só fazer isso, mas eu posso também colocar uma linha de comando logo depois. Se eu colocar uma linha de comando depois, ele não vai me abrir uma sessão. Simplesmente ele faz o login, executa a linha de comando e volta. Então o SSH ele é muito útil para uma série de coisas assim. Então, finalmente, interação, né? Você usar a tela. Bom, você tem uma tela suja, como que está aqui, tá certo? Você pode usar o comando clear. Eu dou um clear, por exemplo, dá isso, né? Só dá Ctrl R também. É isso que eu ia dizer. O clear está meio antigo, né? Outro comando que é raro, mas veja, o controle das telas nos terminais, em geral, ele é feito você mandando imprimir, dar um printf, alguns caracteres, alguns códigos especiais. E eles mudam a configuração da tela, mudam cores, um monte de coisa. Uma coisa que às vezes acontece é você meio se engana e você ele dá manda imprimir um programa, um arquivo binário na tela. Você errou o nome, alguma coisa. E nesse arquivo binário vai ter provavelmente algum código que é interpretado pelo programa como sendo um jeito de mudar a configuração da tela. Fica toda bugada, você não consegue fazer nada, aí você dá a comanda reset e volta ao original. Tá? Finalmente, outro que é muito útil, tá? Principalmente para quem no futuro for usar para rodar programas de longa duração, tem o Screen. O Screen é um programa que você entra nele e aparece uma seção na tela. E seção do baixo, tá? Você roda coisas, tá? Mas aí você pode destacar. O que significa? Você sai você manda ele, digamos, é como se fosse, você está colocando ela de lado, você não está encerrando sua sessão, ele bota para descansar. Você pode até deslogar e depois logar de novo, e aquela sua sessão que está lá suspensa, às vezes você pode estar rodando ainda, você pode recuperar. Vamos dizer o seguinte, isso daí está longe de ser uma explicação, mas é só para dizer que, olha, Screen é um jeito de você sair do computador e voltar para onde você estava. Basicamente é isso. Qual? Termux. Olha, eu sei que existe muito, mas não sei, tá? Talvez. Existem centenas de programas, realmente não dá para saber tudo, tá? E aqui tem alguns comandos administrativos. E acho que como uma coisa está dando. Eu não vou falar muito sobre esses vários comandos, tá? Aqui tem uma série de comandos que são usados para ativar, ligar um sistema de arquivos. Lembra que eu falei isso? Você junta um disco com outro, assim por diante. Você tem serviços também, vários serviços que vão rodando. E aqui estão Service System Control, são 2 dos comandos que você usa para controlar esses vários serviços, tá? O super user é o sujeito que pode tudo, tá? Então, para executar comandos como super user, tradicionalmente você tem um SU e tem o sudo, que é um pouco mais controlado. Acho que tem aquele quadrinho do XKCD, tá certo? Clássico, o sujeito usa o sudo. E tem um sistema de autenticação chamado Kerberos, que é usado aqui na rede, tá? E o QSU ele ele funciona como root, mas no ambiente do Kerberos. Aqui tem, olha, fala de virtualização de containers. Não. Virtualização é um jeito de você criar uma máquina dentro de outra, tá? E o container são formas de você instalar pacotes. Aquele Snap, como eu falei do Snap, é uma espécie de container. Tá? É um jeito de você
colocar tudo que um programa precisa dentro de um ambiente que é só dele. Mas, de novo, isso a gente tem que pular. Mas, por exemplo, para autenticação e descobrir nomes e coisas assim, você tem, bom, que tem a ver com Kerberos, e o LDAP, que é um banco de dados com informações sobre um monte de coisas, principalmente sobre os usuários. E você pode usar, bom, pode fazer buscas, procurar coisas, e finalmente, daqui a quantas aulas o pessoal vai aprender isso? Eu não lembro exatamente, mas semana que vem. Tá. Então isso aí vai ser usado para instalação. Bom, aqui, redirecionamento, uma coisa importante, todos os arquivos no Linux, o Linux trata todos os arquivos como simplesmente uma sequência de bytes. Tá? É uma sequência de bytes. Os vários programas leem como sequência de bytes. O problema é do programa interpretar se essa sequência de bytes são registros, tamanho vídeo, coisa não. Tá? Agora, tem 3 fluxos. Todo programa, quando ele entra, ele pode mandar esses bytes, pode mandar imprimir em arquivos, por exemplo. Mas tem 3 lugares, também, quando ele lê de um arquivo, ele pode ler de algo chamado a entrada padrão, que em geral está associado ao teclado. Ele pode escrever, em geral, tá? Quando você dá um comando, printf, alguma coisa assim, ele vai sair por o que se chama a saída padrão, que em geral está associada com a tela do terminal, né? E tem o erro padrão, que também vai para o terminal, normalmente. Muito bem. Só que você nem sempre quer que apareça, por exemplo, que as coisas, às vezes você quer que a entrada, em vez de vir do teclado, venha de um arquivo. Tá? Isso se chama redirecionar do arquivo para a entrada padrão. Ou você quer que a saída, você não quer que apareça na tela, você quer mandar a saída direto para um arquivo. Então se redireciona, e a forma de redirecionar é com esses sinais de maior e menor. Então, quando eu dou eu tenho algum comando, tá? E aí eu coloco o menor, o nome do arquivo, a entrada vai vir, em vez do teclado, vai vir daquele arquivo. Se eu coloco maior, um certo nome do arquivo, a saída vai ir para aquele arquivo em vez da tela. E o erro padrão, tá? Em vez de eu também, só que eu tenho que colocar aquele 2, eu posso mandar para um certo arquivo. Tem alguma forma de colocar a saída padrão e o erro padrão tudo no mesmo arquivo? Dá. Não, veja, isso. Se você quiser mandar, se você. Tá, o truque é. Digamos que eu tenho aqui o meu comando, tá? E aí eu indico aqui um certo arquivo, quero que a saída venha para cá. E agora eu quero que que o erro também vá aparecer aqui. Faço assim. Esse é o código mágico, tá? Eu descobri um negócio muito legal, que tem alguns júris online, tipo, pra você treinar a maratona, que você pode só fazer um programa que lê o arquivo input.txt como entrada padrão e retorna o output.txt como saída, e o seu programa sempre tá certo. Legal. Olha, deixa eu dar um exemplo. Isso daqui, veja, muitas vezes você quer realmente isso, mandar o erro para o jogo, mas muitas vezes você quer separar. Então, olha só, aqui eu preparei um pequeno exemplo. De novo, o que está escrito aqui? Deixa eu dar um LL. E agora aparece um monte de coisas, tá? Tem saídas do LL que a gente espera, e tem aqui uma mensagem de erro. Tá? Bom, se eu não quero ver essa mensagem de erro, aí o jeito é mandar redirecionar o erro para a lata de lixo. Tá? Essa é a grande lata de lixo do Unix. Redirecionei o erro para um outro lugar. Eu poderia mandar para um arquivo de verdade também.
Muito bem. E agora um conceito importante, pipe, tal, né, que é isso que eu andei falando. Veja, essa história de embutir, mandar a saída de um programa para outro. Então, basicamente, todo programa não, mas muitos, eles leem da entrada padrão e escrevem na saída padrão. O pipe é um jeito de você colocar dois programas, tá? E aí você põe o símbolo que só falta isso. Não coloquei aqui o símbolo que é a barrinha, tá? Mas a gente pode fazer o seguinte, olha só. Olha um exemplo aqui. Eu quero pegar a saída do LL, vai ter muitos arquivos. Por alguma razão, eu estou interessado naqueles que são diretórios e que são de março. Tá? Aí eu posso colocar, dou um LL, a saída do LL, eu mando um pipe, esse é o símbolo do pipe, eu vou mandar para o grep, que vai filtrar, porque antes que eu faça qualquer besteira, aqui, olha só, coisa mágica, um monte de mágica, tá? Aí apareceu uma série, só os diretórios, veja, tudo diretório, porque tudo começa com D aqui, e todos eles são de março. Aí eu falo, peraí, eu queria só os desse ano, né? Esses de 2000, não sei o que lá, não me interessa. Aí eu posso aumentar, tá vendo? Essa parte do interação, eu posso editar a linha de comando, eu posso relembrar linhas anteriores, tá? A edição, os comandos de edição, eu posso usar as flechinhas, tá? E tem os comandos que são inspirados no Emacs, tá? Mas também dá para fazer para pessoal que está viciado no VI, também dá para fazer comandos baseados no VI. Tem jeitos de configurar o shell para isso, tá? Mas agora eu quero que... Veja, aqui o grep ele selecionou as linhas. Eu usei essa coisa mágica aqui para selecionar linhas que eu gosto. E agora eu posso também usar o grep para selecionar, para dizer só... Eu digo só as linhas que eu não gosto, tá? Eu não quero nada que tenha 20. Por que 20? Porque quando aparece o ano, tá? Eu estou vendo aí que o ano tem 20, e aí vai aparecer agora só os desse ano. Muitas vezes, isso daqui é uma coisa geral sobre o uso do shell interativamente. Às vezes a gente tem uma ideia mais ou menos do que a gente quer, se bem que uma saída assim, muitas vezes é rápida, então se faz o comando, escreve, vai aumentando o pipe, vai filtrando os resultados, vai mudando isso daí. Não precisa querer resolver, fazer o programa, usar a linha de comando logo de cara certinho, tá? Às vezes a gente quer olhar o que acontece no meio do pipe, tá? E aí eu posso fazer... tem o T, que é a letra T, tá? O canudo, né? O cano, o pipe é um cano, né? Que liga uma ponta a outra. Aí o T tem um negocinho que fica espiando, tá? Ele pode, no meio do caminho, pegar o que está passando pelo cano e mandar ou para a tela ou para um arquivo. Eu não vou entrar no T agora, tá? Vocês viram que eu andei usando umas estrelas, né, os asteriscos, né? Em geral, muitos parâmetros eles são listas de nomes de arquivos, pathname, né? Muitas vezes nomes completos de arquivos, às vezes nomes simples. E aí ele tem umas regras para manter os parâmetros. O que é importante é que se ele quer interpretar um arquivo, tá? Se esse arquivo começa com barra, ele é interpretado em relação à raiz. Se não começar com barra, ele é interpretar o nome, é entendido como sendo relativo ao diretório corrente. O que acontece aqui? Olha, se eu dou um parâmetro que tem asterisco, o asterisco ele é expandido de todo jeito que faça sentido. Né? Então eu vou expandir para nomes de arquivos num diretório, ele vai colocar todos os nomes de arquivo que façam sentido naquele texto.
já mostro os exemplos, tá? Interrogação é um caractere por língua. E aqui eu quero usar, em vez de um caractere, eu quero achar um caractere de um conjunto. Veja aqui, então, esse conjunto é A, B, M-O, é uma faixa, então é MMO, 1-5, é uma faixa, então é 1, 2, 3, 4, 5. Tá? São faixas. E eu posso colocar o complementar desse conjunto em relação ao conjunto de todos os caracteres. Só botar isso daqui na frente. Veja que se eu dou, por exemplo, a estrela, deixa eu colocar aqui o "-d", porque ele expandiu diretórios. Então, olha só, aqui ele expandiu a estrela. Na verdade, eu tenho o comando echo, é mais fácil para ver como ele expande. O echo, o A estrela é expandido para essa lista de nomes. O echo simplesmente ele imprime aquilo que ele está vendo, tá? Então, a estrela é isso daqui, tá? Se eu colocar a estrela, estrela, tem menos, tá? Ele tem que ter, o jeito de expandir tem que ter o A, qualquer coisa, um O e depois qualquer coisa, tá? Então, é um jeito de listar de se referir a vários arquivos. Estrela sozinho, tá? Estrela expande para... Não é bem todos os nomes de arquivo, tá? Estrela expande para todos os nomes de arquivo, menos os que começam por ponto. Tem um monte de sutilezas aí, tá? Não tem jeito. Tem um monte de... O baixo tem um monte de coisas que são meio esquisitas nele, tá? Bom, o blogging é um jeito de você expandir padrões, tá? Aí existem as expressões regulares, tá? O grep e um monte de outros programas, eles usam expressões regulares, que é um outro jeito de escrever padrões. E não dá para eu dar uma aula de expressões regulares agora, tá certo? É só para dizer que você pode fazer um monte de coisas, é mais sofisticado do que o blogging, tá? Você consegue, esses programas que olham dentro de texto e tal, você consegue dizer, olha, conjuntos de caracteres, repetições de texto, você pode colocar, quero no começo da linha, no fim da linha, um monte de outras coisas assim. Eu posso ter alternativa, eu quero tudo que tenha, a letra A ou a letra O, tá? Mas é um O, assim, então, pode ser padrões mais complicados, tá? E muito mais. Só para completar, para comparar, olha, tem umas diferenças que a gente dá até para ficar com raiva, tá? A notação para conjunto de caracteres, tanto blogging quanto regex, é igual. Mas na hora que você quer pegar o complemento, esse aqui usa uma exclamação e esse usa circunflexo. Para qualquer caractere, esse usa interrogação e esse a expressão regular usa ponto. Tá? O estrela, serve qualquer coisa, estrela para expressões regulares é usada para repetição. Então, ponto estrela significa repetição de qualquer coisa. Tem bem mais, as expressões regulares são bem mais poderosas. Tem uma opção, um comando que você dá dentro do bash, que quando você... Isso daí turbina o blogging para ficar mais parecido com as expressões regulares em termos de poder, mas é uma sintaxe tão ruim. Então, bom, enfim, fica só para conhecimento. Tá? E vamos chegar agora no final, tá? Que são os scripts. Veja, as linhas quando você faz uma linha de comando, aliás, só isso, quando você, uma coisa é fazer linhas de comando, mas o shell você pode programar e escrever programas assim de verdade, se quiser, tá? E embutir linhas
linhas de comando, você pode parametrizar o que aparece na linha de comando, você pode colocar vários comandos no programa como uma linguagem de programação, tá? Imagino que todos aqui sabem programar em alguma linguagem, né? Eu não recomendo muito o Shell como linguagem de programação, tá? O pessoal chama mais uma linguagem de colagem. A ideia é a seguinte: esses vários comandos, eles são muito poderosos, tá? Eles fazem bem parte do Shell, simplesmente são coisas que existem na parte do Shell e o Shell chama. Isso aí, tudo bem. Mas o Shell ele não foi assim projetado, tá? Ele foi meio que... ele foi crescendo, e o pessoal foi juntando, sabe? Um pouco coxa de retalhos. Então a sintaxe não era muito consistente, as coisas não funcionam muito bem, também nem sempre é muito eficiente. Então os programas em Shell são usados, em geral, eles são muito usados para, por exemplo, envelopar programas. Você tem um certo programa que ele tem um monte de parâmetros, agora uma série desses parâmetros, eles dependem do sistema que você está usando e podem ser detectados automaticamente. Então, muitas vezes você tem um envelope, você tem um programa que olha para isso e já produz sozinho um monte de parâmetros para chamar, facilitar a vida do usuário. Já vamos ver exemplos, mas olha, o que caracteriza o programa em Shell? Tá? Ele vai ser sempre um arquivo de texto e vai ter isso aqui. Então, o file, quando ele encontra isso, tá? Ou pode ser também, às vezes, bin barra bash, tá? Porque bin e SRBin é a mesma coisa, né? Então, essa daí tem essa primeira linha, e aqui está falando, que a gente já mencionou, não, o SH. Tá? Muitos scripts no sistema usam o SH. Deixa eu dar antes de entrar nesses negócios, deixa eu só mostrar um exemplo. Deixa eu ver uma coisa. Okay. Deixa eu voltar para a rede Linux. Tem umas coisas que, por exemplo, tem um programa chamado R. E veja, ele é um envelope, shell wrapper, envelope. Então, você vê que ele vai definindo uma série, ele vai detectando uma série de coisas do sistema sozinho, tá? Vai detectando. E depois que ele detecta um monte de coisas, no final ele faz... vamos ver. Ele vai detectando realmente um monte de coisas, algumas coisas que você colocou na linha de comando quando você chamou o R. E aqui no final das contas, aqui ele dá uma coisa exec, o R binary, né, que aquele sim é o programa de verdade, né, o R de verdade. E aqui um monte de argumentos que ele pegou da linha de comando quando você chamou e transformou de um jeito mais conveniente, ele juntou um monte de informação que ele colocou, e ele chama. Tá? Isso é muito típico de envelopes. Tá? Tem muitos programas que são instalados assim com envelope. Tá? O Shell, ele tem algumas estruturas comuns que são presentes. Então, quem conhece isso aí, ou do C ou do Python, tem o case é o switch, tá? Mas a sintaxe é diferente, tá? A sintaxe do Shell é diferente, mas digamos, a semântica dessas coisas é mais ou menos a mesma coisa, tá? Ponto e vírgula você pode colocar mais do que um comando na mesma linha, aí ele executa um e depois executa outro. Aqui, esse O e esse E é diferente. Ele executa o O. Se ele executar o primeiro e der errado, aí ele executa o que vem depois. E o E, se ele executar o primeiro e der certo, ele executa o que vem depois. Já falo um pouco sobre o der certo e der errado. Ele tem entrada e saída, tem comandos como read e printf,
Tá? Mas ele tem os comandos, os vários comandos, eles fazem suas entradas e saídas também. Né? Então, uma coisa bem mais complicada. Ele tem testes booleanos, tá? Mas esses testes são mais sofisticados do que ver se um certo valor comparar valores. Ele pode também testar se um arquivo é um certo arquivo, por exemplo, se um arquivo é legível ou não. E você pode definir funções. Tá? Então, antes de entrar na parte dos erros, deixa eu voltar aqui. Eu queria mostrar alguns exemplos. Tem tempo ainda? Estamos vivos? Está todo mundo vivo ainda? Todo mundo acordado? Uhum. Então, deixa eu mostrar. Na verdade, é o que eu devia ter... Bom, vou deixar mais para frente, algo que devia ter ficado mais para trás. Mas, olha só, eu tenho aqui uma série de funções que eu defino para uso próprio. Por exemplo, tá? Funções no Bash, elas usam... aqui eu tenho uma coisa que é para chamar um programa para converter formatos de arquivo, o FFmpeg. Ele usa uns parâmetros, ou um parâmetro 1 e 2, que quando eu chamo eles estão em ordem, e aí eu chamo, são funções que eu uso, tá? E aí, isso é uma coisa típica também, tá? É definir, fazer digamos, projetar uma função, tá? Faço uma função, eu tenho minha função e agora eu tenho um nome especial para uma função em que primeiro um dos parâmetros já está definido, tá? Então eu posso converter. Na hora que eu tenho para converter para qualquer coisa, eu converto para isso. Mas em geral, veja, funções elas estão aí para isso. É que nem os aliases no fundo, tá? Só que a diferença é que os aliases não têm argumentos. Funções têm argumentos. Tá? Aqui só tem novo para mostrar, está usando case, tá certo? Só para mostrar, dá para usar, realmente fazer programação, assim. Não dá para contar agora o que essa coisa faz aí, mas também é bem útil. Então, ok, então, só para completar aqui essa parte, depois eu tenho uns partes que eu queria mostrar para vocês daqui a pouco, só para finalizar, mas vamos falar um pouquinho sobre os erros, tá? Erros e, na verdade, aqueles testes de condição que eu tenho que fazer, tem if, while, tá certo? Preciso testar a condição, tá? E o que é a condição? Bom, deixa eu começar com uma frase que é clássica da literatura, tá? Essa é uma frase famosa, essa tradução portuguesa, original está em russo, eu não sei dizer, não lembro, né? Bom, aqui tem uma... Tá? Então é isso, tá? No Unix, depois no Linux, vale isso. Em que sentido que isso daqui vale? Veja, todo programa, tá, ele termina devolvendo inteiro para o shell. Se é um programa em C, você pode dar um return no main, ou você pode chamar a função exit, tá? E tem um número que você dá como valor de retorno. Muito bem. Zero, o valor de retorno zero significa deu certo. Qualquer outro valor, esse valor é um inteiro sem sinal. Qualquer outro valor é um código de erro. E cada programa define o que significam esses vários códigos de erro, tá? E está lá na documentação, e aí quem chama pode testar, pode olhar para esse código de erro, tá? E ver onde é que... ver como é que ele age. O shell é o contrário do C, tá? Isso é uma coisa importante. Se o código de erro que o programa dá é zero, é porque deu tudo certo. Se for diferente de zero, é porque deu errado.
exatamente o contrário do C, do Python, um monte de outras coisas, tá? Então isso é uma coisa que é o que funciona. Acho que só umas últimas coisas aqui. Veja, os problemas e as funções, os script shells e as funções, eles podem usar parâmetros na linha de comando, por exemplo, né? A linha de comando tem esses vários parâmetros, e pode usar funções. Em geral, o tipo principal no shell é texto, mas também tem jeito de você usar tipos aritméticos. Eu não vou dizer como é que você faz isso aqui, tá? Agora, eu estou usando a palavra parâmetro, mas para todos os efeitos, no shell, você usa o termo parâmetro não só para os parâmetros de funções, mas você usa parâmetros para o inteiro, que é ou parâmetro da linha de comando, é um jeito de indexar os parâmetros da linha de comando ou de uma função. Você pode criar variáveis e tem alguns parâmetros que são internos do shell. O shell define alguns parâmetros que são símbolos especiais. Então, aqui tem... Bom, primeiro, o que é uma variável? Uma variável, o nome dela é igual o que pode ser uma variável em C, como nome, serve para o shell. Tá? Você pode fazer atribuições. E olha só, esquisitice do shell. Aí você tem o nome da variável, gruda ou igual. Não separa, não põe branco. Gruda ou igual. E aí você põe uma expressão aí que, bom, tem vários jeitos de você produzir expressões, tá? Agora, uma coisa é o nome, atribuir. Eu atribuo a variável A. Eu ponho A igual a... Agora, quando eu quero o valor do nome, o valor da variável, eu ponho um cifrão na frente. Então, os parâmetros da linha de comando, eles são indexados parâmetro 0 é o nome do comando. E daí para frente são os outros parâmetros da linha. Tá? Mesma coisa com uma função. As variáveis automáticas, cada um com significado, tá? Tem cifrão estrela, interrogação, cada um deles é alguma coisa. Por exemplo, essa daqui, o valor dela é o código de erro do último comando que você executou. Então eu posso pegar esse... É automático, tá? Manda executar o comando, aí eu vejo se o código de erro é 27 e eu faço alguma coisa, por exemplo. Tá? E é claro, você tem uma variável chamada alt1, eu quero usar esse valor para alguma coisa, eu estou cifrando. Tá? E a coisa mais sofisticada, porque eu tenho aqui a expressão. Na hora que eu faço... Uma coisa é colocar cifrão e nome, tá? Mas o shell tem um monte de coisas muito cheio de truques, que é cifrão, chave, ou cifrão nome do parâmetro, mais alguma coisa. Por exemplo, se eu ponho aqui tá o nome, tem um parâmetro, né? Pode ser um dos números, pode ser uma variável, né? Se tiver definido o valor, essa expressão vale o valor. Mas se eu não definir aquilo, eu estou dando o valor default. Tá? Pode ser qualquer coisa. Isso daqui eu consigo remover sufixo. Então, por exemplo, né, um uso típico. Pegar um arquivo, eu removo a extensão e crio um nome de arquivo com outra extensão. Tá? Se eu quero mudar o nome de extensão, eu quero criar um arquivo auxiliar com outra extensão, eu uso isso. Eu posso fazer substituições, tá? Enfim, aqui faltou a chave, tá? Eu tenho que ter a chave nesse negócio. Bom, acho que deixa eu ver pelo menos um exemplo aqui. Veja, deixa eu dar só um exemplo rápido aqui de uns pipes, tá? Porque senão a coisa fica meio teórica. Então, deixa eu olhar aqui no SR/bin. Opa. Já desconectou aqui. Deixa eu entrar numa outra sessão aqui. Aliás, por que eu preciso fazer isso no BIM? Deixa eu fazer no meu. Olha, eu gostaria de ver, por exemplo,
No SR Parabim, como eu falei, tem um monte de executáveis, tá? Mas um monte deles são... Bom, se eu quero saber quantos tem, eu posso dar um ls e um wc-l, isso daí me conta quantas linhas eu recebi. Tem 4.400 nisso daqui. Não é bem isso, porque alguns são links simbólicos, mas é mais ou menos, né? Aí eu gostaria de saber quantos desses são programas baixos. Então, posso chamar um grep aqui. Vamos ver. Olha só, eu quero uma linha que começa com isso. Aí tem algum monte de coisas, aí aparece o baixo. E, bom, eu quero que não tenha mais nada grudado aqui estranho, então vou pôr um /B. B minúsculo. E vejo isso aqui, tá? Vejo quanto que sai. E tá me dando... Ele expandiu as coisas, tá? Mas apareceu... O Estrela disse que isso daí é um diretório. Eu não quero que isso daí fique me enchendo a paciência, então eu já vou colocar isso /dev /no. Tá? E agora eu quero saber... Bom, tudo bem. Isso não diz nada, tá? Espera um pouquinho. Como? Não. Mas eu acho que... Não é ponto estrela. Aqui, essa estrela é um glob, tá? Então são todos os arquivos. Mas é interessante. No meu não tem tanta coisa do baixo. Talvez eu tenha que fazer isso... Deixa eu ver uma coisa. Será que eu aqui ainda consigo recuperar a minha sessão? Não, está travado. Vamos ver se... Que aqui... Interessante que... Tem alguma coisa... não, desculpa. Agora sim. Agora entendi. É ponto estrela, tem razão. Por isso que não estava saindo nada, né? Aqui, né? É dentro da expressão regular, é um ponto estrela. Agora sim, um monte de coisa, tá? Mas eu não quero... Eu não estou interessado agora em ver quais são os programas. Obrigado, tá? Eu não entendi na hora que você falou. Aqui está me dizendo quantos que ele achou com baixo. E agora vamos ver quantos que ele acha com SH. Mais, né? Muito bem. Só que, na verdade, muitos desses aqui são links simbólicos, tá? Na verdade, veja, o que eu gostaria agora é fazer o seguinte, é só mostrar um pouco esses pipes, tá? Aqui, quando eu dou um grep, tá vendo? Tem o nome do arquivo seguido do que ele achou, né? Mas, e se eu quisesse ter só os nomes dos arquivos que encontraram isso? Bom, tem uma opção do bash para dizer isso, mas faz de conta que eu não leio o manual do bash, tá? E aí eu posso dizer o seguinte, eu posso cortar, posso aumentar meu pipe, tá? E fazer um... E agora aparecem só os nomes dos arquivos onde ele foi encontrado, tá? E, bom, mas só que agora eu quero pegar esses nomes de arquivo, eu gostaria de fazer um ls-l em cima deles. Tá? Aí entra um sujeito que eu falei para vocês, que veja, se eu colocar um ls-l, ele não vê assim da linha de comando, mas se eu dou, ele precisa ter os nomes dos arquivos na linha de comando, mas se eu dou um charges, olha só, ls-l, aí é como se tudo isso daqui fosse parar na linha de comando do ls-l, e agora dá isso aqui. Tá? Agora, vem que tem, como eu falei, tem um monte de coisa aí que
é link simbólico, tá? Ah, eu não quero link simbólico, então antes de mandar o grep, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu dou um find, tá? Pronto, menos name, menos type. F, isso daqui é para ser só o arquivo mesmo. E agora eu vou tirar esse asterisco, tá? Porque o grep vai... sim, eu vou mandar, em vez de mandar um asterisco, eu vou usar um chargs aqui para o grep, tá? Eu quero que esses arquivos todos apareçam na linha de comando, eu quero grepar esses arquivos. E agora, e agora vocês veem que não tem mais nenhum link simbólico, tá? Então, tá vendo? Como fui juntando, fui mudando minha linha, cada vez descobrindo, eu quero mais alguma coisa, eu mudo um pouco a minha linha de comando, né? Isso aqui é da prática de editar, ponho mais um filtro, sabe? Junto mais um comando, eu faço essas coisas, tá? Então, acho que um último detalhe aqui sobre a configuração. Olha, basta ele ler alguns arquivos de configuração, onde define um monte de coisas. Por exemplo, o PS1, acho que a Débora gostou que eu tenho essa linha de comando, chama 5 cores e tudo. Né? Tem uma variável, o shell ele define um monte de variáveis também que podem, por conta própria, tá? Que você pode alterar e consultar. Uma delas é o PS1. Tá? Então eu dou um eco na variável PS1, ela que controla esse prompt, tá? essa linha aqui que chama pé de comando. E vocês vão ver que ela é uma coisa totalmente fácil de entender. Opa, PS1. Olha só. Não, beleza? Na verdade, aqui tem duas coisas misturadas, tá? Tem esses códigos barra, tá, esses números, isso daqui é para produzir cores, tá? Então tem algum lugar dizendo, isso daqui é azul, isso daqui é amarelo. Então, os códigos. Se você tirar isso, aí tem uns códigos bem simples que estão no manual do baixo, que dizem, olha, isso daqui é quantos comandos está na minha história, qual que é esse comando, aqui tem o nome da máquina, e aqui é o meu diretório corrente. Não preciso usar PWD porque está na minha cara. É meu gosto, tá? Isso daqui é totalmente configurado. Né? Então, eu configuro isso nos arquivos. Bom, tem arquivos de configuração que são gerais para o sistema todo, o administrador coloca, e tem arquivos por usuário, tá? Depende se o shell é interativo ou se ele é um script. Bom, então, como tem muito detalhe, tá? Eu deixo para vocês essa parte invocada do shell, então deve estar lá na seção invocation, tá? E está no manual, tá? Inclusive você tem jeito de você um arquivo ler outro e assim por diante. Muito bem, eu acho que só para relembrar tem essas referências que eu mencionei antes, tá certo? Com várias coisas a mais. Então, claro que tem mais exemplos aí, mas acho que por hoje está bom, né? Perguntas, críticas, curiosidades. Se alguém quiser saber como que era o computador na base da manivela. Eu queria saber um pouco mais sobre os snaps. Tá, o Ubuntu está usando snaps. Olha, o que acaba acontecendo é o seguinte: quando você quer criar pacotes para instalação, em geral, um programa sofisticado, ele vai usar um monte de bibliotecas, tá certo? Tem e talvez outros materiais de configuração que fazem parte do sistema. E aí, na hora de instalar, é complicado, sabe? Os programas que fazem essa instalação, você tem que sair procurando, será que tem, será que não tem, e na hora que muda, e se você faz o sistema operacional, de repente você apaga alguma coisa, é muito difícil manter isso consistente. Então, surgiu essa ideia dos containers. Isso não é só um tipo desse container,
que é basicamente você criar um pacote que ele cria um ambiente próprio, assim, está tudo lá. Então ele carrega todas as bibliotecas da versão que ele quer, por exemplo, não importa que o sistema já tenha também, ele tem a sua própria, e um monte dessas coisas. O Snap, então, é isso. E aí com o Snap, você está autocontido, então você consegue, por exemplo, fazer atualizações, bem mais fácil, tá? Bem menos sujeito a erros. Mas tem bastante gente que não gosta porque isso ocupa muito espaço. É meio o Windows 10, sei lá. Veja, uma das coisas que tem, por exemplo, bem antiga, essa história das bibliotecas, né? São as bibliotecas dinâmicas. Então, você pode compilar um programa com uma biblioteca dinâmica. Essa biblioteca você tem uma cópia no sistema e tem vários programas que usam essa mesma biblioteca. Você só carrega uma na memória e pronto, todos eles compartilham isso. Então, você economiza memória, você economiza disco, um monte de coisa. Tá? E quando você tem um Synapse, você começa a ter essa história de ter um monte de cópias da mesma coisa. Agora, cuidado. A ideia do Synapse é que essas coisas sejam bem empacotadas, né? Você não criar confusão. Acho que é isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Ok. Eu vou passar só um desafio para vocês. Pode desligar aqui? Pode. Que eu acho que com essa aula vocês vão conseguir fazer. Não é obrigatório, mas só se vocês quiserem fazer. A gente tem uma máquina que quem pôde ir lá com a gente na sala da administração viu. A gente tem a pasta de vocês. Então tem o grupo de vocês e o home, o grupo e o seu usuário. E aí tem todas essas coisas. A gente, no nosso LDAP, que o professor falou resumidamente, mas a gente vai falar mais aprofundadamente sobre isso. A gente tem o número USP, tem o seu nome inteiro, o seu e-mail, mas não tem a data de criação da sua conta. Quando a gente cria um usuário, também não é armazenado automaticamente a criação da sua conta, mas é criado alguns arquivos. Só que a gente precisa, depois de um certo tempo que o usuário fez a conta, saber se ele ainda está no IME, porque ele pode ter trocado de curso, pode não estar mais aqui, pode nem estar usando mais a conta. Então, como que vocês fariam um script para ter uma sugestão de quais são as pessoas que talvez já tenham se formado ou que não usam mais a conta faz tempo, para que a gente possa fazer backup dessas contas, entrar em contato com as pessoas, para ver se elas ainda usam? Como vocês fariam só usando o Bash? A gente tem o último acesso da pessoa, essa informação, que você falou que não tem a data de criação, mas... A gente pode ter, mas eu acho que tem formas mais fáceis de a gente fazer suposições, entendeu? A data de criação da pasta, eu acho que não é boa, né? Então, o Linux não guarda a data de criação das pastas, mas alguns arquivos são criados quando você cria um usuário. Mas assim, não precisa resolver agora, porque vocês vão ter que pesquisar algumas coisas. E aí vocês enviam pra gente e a gente vê se faz sentido a solução de vocês. Por onde a gente pode enviar? Tem e-mail? Uhum. Tchau, pessoal.